Tenho orgulho de nomeá-lo Príncipe de Gales para Wusog Simru, o país cujo título tive a enorme honra de ostentar. Algo acaba de acontecer dentro dos muros do Palácio de Buckingham que ninguém, nem a imprensa, nem o parlamento, nem mesmo os correspondentes reais mais experientes previram com tanta rapidez. O rei Charles III, um homem que luta contra um câncer ainda ativo que abalou os próprios alicerces da monarquia britânica, acaba de assinar uma ordem extraordinária que eleva formalmente Catherine, Princesa de Gales, ao papel de única guardiã das joias da coroa. Não se trata de guarda compartilhada, nem de acesso cerimonial, mas sim de guarda exclusiva. As joias da coroa, 23.578 pedras preciosas, incluindo a deslumbrante coroa imperial do estado cravejada, com 2.868 diamantes. Os lendários Diamantes Cullinan, a histórica coroa de Santo Eduardo, orbes, cetros e insígnias de valor inestimável que datam de 1661, estão agora oficialmente nas mãos de Catarina. E o momento em que isso acontece é o que torna as coisas muito interessantes. Fique conosco, porque ao final deste vídeo, você nunca mais verá a família real britânica da mesma maneira. A saúde do rei, o relógio que ninguém está ignorando. Comecemos pelo fundamento inegável de tudo o que está acontecendo agora dentro dos muros do palácio. O rei Carlos III está doente, não no sentido vago e desdenhoso de ele está ficando mais velho. Estamos falando de um diagnóstico real de câncer, descoberto no início de 2024, quando Charles se submeteu ao que deveria ser um procedimento de rotina para tratar um aumento da próstata. Durante a operação, os médicos encontraram algo que ninguém esperava: câncer. O Palácio de Buckingham, como de costume, recusou-se a especificar o tipo exato. O que eles confirmaram foi que não se tratava de câncer de próstata, o que significa que foi encontrado algo diferente, algo distinto, algo que obrigou o rei do Reino Unido a se afastar de suas funções públicas quase imediatamente. Durante meses, o mundo prendeu a respiração. Então, em dezembro de 2025, veio uma mensagem em vídeo que Charles transmitiu no programa Stand Up to Cancer do Channel 4. Nela, o rei disse, e quero que ouçam estas palavras com atenção: graças ao diagnóstico precoce, à intervenção eficaz e à adesão às ordens médicas, meu próprio cronograma de tratamento contra o câncer poderá ser reduzido no ano que vem. O mundo respirou aliviado, mas eis a frase crucial que a maioria das manchetes ocultou: reduzido, não encerrado. O tratamento dele está sendo reduzido, não concluído, não curado, não finalizado. Se o câncer, segundo fontes do palácio, não está em remissão completa. Essa distinção crítica e incômoda, chegou aos comunicados da família real, onde pessoas próximas descreveram a saúde do rei como, abre aspas, precária. Agora, pergunte-se: se você fosse um rei que sabe que sua saúde está precária, o que faria? Você protegeria a coroa, a transferência de poder. Ninguém entendeu completamente. Vamos voltar um pouco atrás, porque o anúncio sobre as joias da coroa não aconteceu isoladamente. Este é o mais recente, e talvez o mais dramático, de uma série de extraordinárias transferências de poder que o rei Charles vem executando discretamente. E agora nem tão discretamente. Eis o que a maioria das pessoas não percebeu. Em junho de 2025, no que o jornalista especializado na realeza, Richard Palmer, chamou de uma das mudanças constitucionais mais significativas do reinado atual, o rei Charles convidou oficialmente o príncipe William e a princesa Catherine para se tornarem outorgantes de alvarás reais a partir da primavera de 2026. Para aqueles que não sabem o que isso significa, e a maioria das pessoas fora do Reino Unido não sabe, deixe-me explicar o quão monumental isso é. Um alvará real é o que a monarquia britânica chama de padrão ouro de endossos.
é o selo oficial de aprovação da realeza. Desde que ascendeu ao trono em 2022, o próprio rei Charles tem sido quem decide quais empresas recebem essa honra. Somente ele e a rainha Camila, ninguém mais. Até agora, ao convidar William e Catherine para este papel, Charles fez algo que nenhum monarca fez com um príncipe e uma princesa de Gales em tempos recentes. Ele lhes concedeu poder monárquico real antes do previsto. E Catherine? Ela não apenas recebeu um novo cargo, como fez história no processo. Catherine, princesa de Gales, tornou-se a primeira princesa de Gales a receber alvarás reais em 116 anos. A última? A Rainha Mary. E ela detinha o título antes de 1910. Nem mesmo a princesa Diana, a princesa de Gales mais amada da história recente, jamais teve esse poder. Pense nisso. Nem mesmo Diana. Mas espere. Se você acha isso significativo, o que aconteceu a seguir foi a parte que causou um verdadeiro choque nos círculos da realeza. Antes de prosseguirmos, quero perguntar algo diretamente a vocês. Vocês acham que o rei Charles está se preparando para abdicar do trono? Possivelmente para sempre? Deixem suas respostas nos comentários agora mesmo. Sim, não ou ainda não. Porque o que vamos lhes contar vai influenciar a sua resposta a essa pergunta. As tiaras, as joias e a mensagem que transmitem. No mundo da monarquia, o simbolismo é tudo. Cada joia escolhida, cada tiara colocada em uma cabeça, cada peça de vestuário exibida em público carrega uma mensagem. A família real sabe disso. Seus assessores de estilo sabem disso. Suas equipes de comunicação sabem disso. Nada é por acaso. Por isso, quando a princesa de Gales apareceu no banquete de Estado alemão no Castelo de Windsor, em 3 de dezembro de 2025, usando uma tiara que não era vista em público há 20 anos, uma tiara que antes só havia sido usada por rainhas, e não por futuras rainhas, os especialistas em monarquia pararam no meio do caminho. Catherine usava a tiara indiana, uma das peças mais importantes da coleção real em termos históricos. Esta é uma tiara com raízes profundas na história da realeza britânica. Era uma das favoritas da Rainha Elizabeth, a Rainha Mãe. Após a sua morte, a Rainha Elizabeth II usou-a apenas uma vez, num banquete em Malta, em novembro de 2005. Em seguida, o documento voltou para o cofre por 2 décadas, até o reinado de Catarina. Fontes da realeza não foram sutis sobre o significado da escolha. Uma fonte disse à revista Us Weekly na época: a mensagem que eles estão transmitindo é que a monarquia está saudável, independentemente do que aconteça com o rei. Independentemente do que aconteça com o rei, essa frase por si só merece um momento de reflexão. E o padrão mais amplo é impossível de ignorar. Nos últimos anos, Catherine tem usado, de forma constante, deliberada e com clara autorização do palácio, peças da coleção da coroa que nunca antes foram usadas por alguém em sua posição. Tiaras historicamente reservadas para rainhas, colares emprestados da coleção pessoal da rainha, broches com séculos de história da realeza. A especialista em joias da realeza e blogueira do The Court Jeweler observou que Catherine, nos últimos 15 anos, construiu uma reputação inegável por, abre aspas, dar nova vida às joias da coroa, fazendo com que as joias reais mais antigas e históricas pareçam jovens e contemporâneas. Isso não é vaidade, é preparação. As próprias joias da coroa. O que ela está protegendo agora? Vamos falar sobre o que realmente está em jogo aqui, porque muitas pessoas pensam nas joias da coroa como objetos bonitos mantidos sob vidro para turistas. Não são. As joias da coroa são a maior coleção de insígnias reais em funcionamento no planeta. Elas estão guardadas na Casa das Joias, na Torre de Londres, uma fortaleza que existe há quase 1000 anos. A coleção contém mais de 23.578 pedras preciosas, e seu valor monetário é considerado, literalmente, incalculável.
Entre as peças mais significativas está a coroa imperial do estado, a coroa usada pelo monarca após a cerimônia de coroação, ao sair da abadia de Westminster. A joia contém 2.868 diamantes, 273 pérolas, 17 safiras, 11 esmeraldas e 5 rubis. Em seu interior, encontra-se o lendário diamante Cullinan, segundo, lapidado a partir do maior diamante bruto de qualidade gema já encontrado. Também incrustado nela está o rubi do Príncipe Negro, uma espinela vermelha de 170 quilates com uma história que remonta ao século XIV, e a Safira Stewart, ligada ao próprio rei Carlos II. A coroa de Santo Eduardo, a coroa oficial da coroação, feita em 1661, é usada apenas no momento da coroação. O rei Carlos III a usou em sua coroação em 6 de maio de 2023, na abadia de Westminster, a primeira coroação em 70 anos. O orbe e o cetro do soberano são símbolos da autoridade divina e do poder terreno, respectivamente. O cetro contém o Cullinan I, também conhecido como a Grande Estrela da África, o maior diamante incolor lapidado do mundo, com 530 quilates. O Diamant Koh-i-Noor, uma das pedras mais controversas da coleção, tem origem na Índia e uma história intrinsecamente ligada ao Império e às conquistas. Em janeiro de 2026, 3 novos itens desta coleção inestimável foram exibidos pela primeira vez na exposição das joias da coroa, na Torre de Londres, administrada pelos Palácios Reais Históricos como parte da coleção de trajes cerimoniais reais. Esses objetos não são apenas tesouros, eles são a personificação física da legitimidade, autoridade e continuidade da coroa britânica. Quem os guarda? Guarda algo muito mais poderoso do que diamantes. E agora essa pessoa é Catarina. Os rumores sobre a abdicação estão ficando cada vez mais altos. Esta é a parte da história em que as coisas ficam desconfortáveis para o palácio e onde precisamos ser muito precisos sobre o que é confirmado e o que está sendo sussurrado. O que está confirmado? A saúde do rei Charles continua sendo uma preocupação constante. Seu câncer está sendo tratado, não curado. Assessores do palácio reconheceram publicamente que William e Kate foram, abre aspas, acelerados para funções que normalmente seriam exclusivas do próprio trono. O que está sendo sussurrado? O cronograma de sucessão deixou de ser teórico. Em março de 2026, fontes internas citadas pelo Jubilee Cast fizeram uma afirmação que deixou os observadores da realeza em polvorosa. Uma dessas fontes declarou, sem que o palácio negasse, que as discussões internas sobre o momento da sucessão não são mais hipotéticas. Outra pessoa afirmou que o rei Charles pode renunciar em questão de semanas, com alguns apontando para o Trooping the Colour como uma possível última grande aparição pública, descrevendo-o como uma última grande demonstração de apoio ao rei na varanda antes de passar o trono. Não houve nenhum anúncio público, nenhuma moção constitucional e nenhuma confirmação do palácio sobre um cronograma de abdicação. Que fique bem claro. Mas eis o que está confirmado. William tem realizado cerimônias de investidura e oferecido recepções de estado de alto nível. Ele tem realizado reuniões em nome do rei, De Veres que, ao longo da história da monarquia britânica, sempre caberam exclusivamente ao monarca. Uma fonte interna foi direta sobre o significado disso tudo. Este é um passo muito significativo. Isso concede a William e Kate poder monárquico real mais cedo do que o habitual e sinaliza que estão sendo preparados rapidamente para o cargo máximo. E agora, com Catherine sendo nomeada única guardiã das joias da coroa, os objetos de maior poder simbólico em toda a tradição da realeza britânica, temos que fazer a pergunta que todos nos círculos da realeza já estão fazendo em particular.
O rei Charles está se preparando para entregar a própria coroa? Espera um instante. E pense nisso. As joias da coroa existem em sua forma atual desde 1661. Elas sobreviveram à Guerra Civil Inglesa. Sobreviveram a 2 guerras mundiais. Foram guardados por monarcas e seus custódios designados por mais de 360 anos. O rei Charles agora colocou essa responsabilidade nas mãos de Catherine, uma mulher que, há 10 anos, ainda era vista por alguns como apenas Kate Middleton de Berkshire. O que você acha que isso revela sobre como o rei Charles enxerga o futuro da monarquia? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos muito saber o que você pensa. A trajetória extraordinária de Catherine e por que ela sempre esteve preparada. Vamos falar um pouco sobre a própria Catarina, porque a narrativa de Catarina como uma integrante da realeza relutante que alcançou a grandeza por acaso é preguiçosa e está cada vez mais, inegavelmente, errada. Catherine Elizabeth Middleton nasceu em 9 de janeiro de 1982, em Reading, Berkshire. Antes de se tornar princesa de Gales, ela já demonstrava uma ética de trabalho e um instinto para o dever que nem mesmo seus críticos mais severos podiam ignorar. Antes de seu casamento com William, em 2011, ela desempenhou um papel ativo nos negócios da família, a Party Pieces. Não como uma figura decorativa, mas como uma colaboradora genuína. Sua mãe, Carol Middleton, falou publicamente sobre como Catherine construiu linhas de produtos inteiras e gerenciou a produção de catálogos sozinha. Então veio o diagnóstico de câncer. Em janeiro de 2024, Catherine foi submetida a uma cirurgia abdominal, cujos detalhes foram mantidos em sigilo. Somente em março de 2024, em uma mensagem de vídeo profundamente pessoal, que comoveu o mundo, ela revelou ter sido diagnosticada com câncer. Ela estava recebendo quimioterapia preventiva. Durante meses, a nação e o mundo observaram e aguardaram. Ela retornou, silenciosamente, corajosamente, com determinação. No final de 2024, ela estava de volta à vista do público. Em 2025, foi declarada em remissão e ela não diminuiu o ritmo. Participou de importantes eventos estaduais. Fez seu primeiro grande discurso em mais de 2 anos na Future Workforce Summit, em Londres, em novembro de 2025. Ela usava tiaras dignas de rainha. Ela estava ao lado de um rei visivelmente doente em eventos onde o simbolismo da continuidade era impossível de ignorar. O comentarista da realeza Richard Fitzwilliams, falando à JB News, descreveu Catherine como, abre aspas, a chave para a família real, à medida que ela retomava uma agenda cheia no início de 2026. Ele acrescentou, ela é muito popular. Ela tem uma influência significativa. Ela é um ícone que ajuda a criar e lançar marcas. E agora, ela é a guardiã dos símbolos mais poderosos nos 1000 anos de história da coroa britânica. O que significa, de fato, guardiã da alma? A palavra alma neste anúncio carrega um peso significativo. Vamos analisar o que ela realmente significa, constitucionalmente, simbolicamente e na prática. As joias da coroa são formalmente mantidas sob a guarda do monarca reinante, administradas no dia a dia pela Historic Royal Palaces, a instituição de caridade independente que gere a Torre de Londres e outros locais reais. A Casa das Joias na Torre de Londres abriga as joias da coroa desde o século XVII, protegidas pelos Yeoman Warriors, os famosos alimentadores de abelhas, e protegidas por alguns dos sistemas de segurança mais sofisticados do mundo. Mas a guarda simbólica, a autoridade constitucional sobre esses objetos, o direito de determinar quando e como são usados, quem os usa, em que cerimônias aparecem, tudo isso pertence ao monarca. Ao designar Catherine como guardiã da alma, o rei Charles não está apenas lhe dando acesso cerimonial a objetos belos em uma torre.
Ele está colocando a memória institucional e a continuidade física da coroa em suas mãos. Ele está dizendo, com o peso da ordem legal a seu favor, que quando a monarquia passar por uma transição, essas coisas irão com você e não ao seu redor. É um ato extraordinário de confiança. E, dado o conhecido perfeccionismo de Charles, em relação à instituição que ele passou seus 77 anos se preparando para liderar, não é um ato que ele teria encarado levianamente. O fato de se tratar de uma guarda exclusiva, não compartilhada com William, nem com Camilla, nem dividida entre os membros mais antigos da família real, revela algo mais profundo do que o protocolo. Isso diz respeito à sucessão, porque as joias da coroa não vão apenas para o próximo monarca, elas vão para a próxima rainha, e Catarina será a rainha. Gostaria de perguntar algo que temos ouvido cada vez mais nos comentários de conteúdo sobre a realeza na internet. Catherine já está funcionando como a rainha de fato do Reino Unido em tudo, exceto no título oficial? Porque, quando se soma tudo, as tiaras, os alvarás reais, a guarda das joias da coroa, as aparições em banquetes de Estado, os compromissos solo, a autoridade pública, o quadro que emerge é inconfundível. Deixe sua resposta sincera abaixo. E se você está assistindo a isso pela primeira vez, certifique-se de se inscrever, porque o que vem a seguir é a parte que realmente mudará a sua maneira de pensar sobre esta monarquia. A mecânica constitucional. Como isso funciona? Alguns de vocês devem estar se perguntando: um rei pode fazer isso? O rei Charles pode simplesmente assinar uma ordem e entregar a guarda de objetos tão significativos a alguém que ainda não é rainha? A resposta curta é sim. Eis o porquê. A monarquia britânica não opera com base em uma constituição escrita rígida. O Reino Unido não possui uma constituição codificada, mas há séculos de convenção, precedentes e a prerrogativa real. A prerrogativa real confere ao soberano poderes extraordinários para agir, especialmente em assuntos relacionados ao patrimônio da coroa e aos objetos cerimoniais reais, sem a necessidade de aprovação parlamentar. O que Charles fez se enquadra nessa prerrogativa. Ele é o monarca. As joias da coroa, como insígnias da monarquia, são fundamentalmente de sua responsabilidade em termos de autoridade simbólica. E designar uma futura rainha como sua guardiã, especialmente em um período em que o planejamento de sucessão deixou de ser teórico, é juridicamente sólido e historicamente defensável. O que torna isso incomum, o que lhe confere o peso da palavra emergência, é a rapidez e a formalidade. Normalmente, esse tipo de transferência simbólica ocorre gradualmente, discretamente, ao longo de anos. O fato de ter sido formalizado em uma ordem assinada, em vez de simplesmente ser deixado como um acordo informal, indica que alguém, em algum lugar na estrutura jurídica do palácio, considerou importante tornar isso juridicamente vinculativo, em vez de apenas subentendido. Esse não é o comportamento de uma monarquia planejando como de costume. Esse é o comportamento de uma monarquia se preparando para uma transição. O peso histórico. Guardiões da coroa ao longo da história. Para realmente entender o que o rei Charles fez, é preciso compreender o que as joias da coroa representaram ao longo da história. As joias da coroa inglesa originais, algumas datando da coroação do rei Edgar em 973 d.C., foram destruídas por Oliver Cromwell em 1649. O parlamento de Cromwell ordenou que as insígnias reais fossem derretidas, o ouro reaproveitado e as joias vendidas. Foi um ato de profanação deliberada, uma tentativa de apagar os símbolos físicos da própria monarquia. Eles falharam. Quando o rei Carlos II foi restaurado ao trono em 1661, novas insígnias reais foram encomendadas, novas coroas foram feitas, novos cetros foram forjados e uma nova colher de coroação. O único item sobrevivente de antes do expurgo de Cromwell foi incorporada.
E esses itens, continuamente mantidos e usados, têm sido o centro de todas as coroações britânicas desde então. As joias da coroa foram roubadas apenas uma vez na história registrada. Em 1671, um homem chamado Thomas Blood conseguiu contrabandear a coroa de Santo Eduardo para fora da torre, escondida sob uma capa, antes de ser capturado. O rei Carlos II, surpreendentemente, o perdoou. Desde então, as joias têm sido guardadas com crescente sofisticação. A atual Casa das Joias passou por uma grande reforma, concluída por volta da época da coroação de Carlos III, em 2023, com um espaço de exposição totalmente novo que despertou um interesse público sem precedentes. Mas, apesar de tudo isso, de guerras, de conflitos civis, da queda de impérios e da ascensão de repúblicas, de abdicações e assassinatos, e do reinado mais longo da história britânica, a guarda simbólica das joias da coroa sempre passou de um soberano para o outro. Até agora, havia ignorado todos os que estiveram entre eles. O rei Charles acaba de mudar isso. A questão Camilla, e por que isso é mais complicado do que parece. Há uma dimensão nessa história que quase ninguém está discutindo, e essa dimensão é a questão Camilla. Camilla, rainha consorte e agora rainha, é esposa de Charles. Ela é a rainha atual. Se as joias da coroa forem entregues a alguma mulher da família real para guarda, a escolha óbvia e convencional seria a rainha reinante. E, no entanto, foi Catherine quem recebeu essa ordem. O que isso nos diz? Observadores da realeza há muito notam que, embora Camila tenha sido aceita pelo público a um nível que antes parecia impossível, ela é popular, respeitada e trabalhou diligentemente para conquistar sua posição. Há uma realidade estrutural no palácio que nunca foi escondida. O futuro da monarquia passa por Guilherme e Catarina, não por Camila. Quando Carlos partir, seja por abdicação ou por morte, o papel formal de Camila na realeza diminuirá drasticamente. Ela se tornaria uma rainha viúva, com status cerimonial, mas sem autoridade institucional. As joias da coroa, por sua própria natureza ligadas ao exercício ativo do poder monárquico, precisariam passar para a próxima geração. Ao designar Catherine agora, em vez de esperar pela transição natural, Charles está fazendo algo discretamente radical. Ele está antecipando a autoridade de Catherine sobre os símbolos da monarquia, enquanto ainda está vivo para tornar isso legalmente inequívoco. Isto é proteção, isto é gestão do legado. E, talvez, este seja o sinal mais claro até agora de quão próxima o palácio acredita que a transição realmente está. Em momentos de genuína importância para a realeza, o que o palácio não diz costuma ser mais revelador do que o que diz. O Palácio de Buckingham não divulgou nenhuma explicação detalhada sobre o momento escolhido para esta ordem. Eles não convocaram uma coletiva de imprensa, não ofereceram explicações aos correspondentes da realeza sobre o motivo, não relacionaram publicamente esse anúncio à saúde do rei. Esse silêncio é revelador. Quando a nomeação para o Alvará Real foi anunciada no ano passado, houve uma grande operação de imprensa em torno do assunto. Explicações, contexto, citações de fontes da realeza celebrando a natureza histórica do papel de Catarina. A notícia foi apresentada como boa notícia, como uma celebração. Esta encomenda das joias da coroa foi tratada de forma diferente, discreta, rápida, com a solenidade institucional que o palácio reserva para decisões necessárias, mas que não costuma dar explicações. Nos últimos meses, fontes internas descreveram o rei Charles como alguém extremamente consciente do seu legado e do risco que a instabilidade institucional representa para a monarquia, à qual dedicou a sua vida. Segundo relatos, ele acelerou decisões que normalmente levariam anos de reuniões de comissões e revisão constitucional, fazendo-o com uma urgência que revela tudo sobre o cronograma que ele acredita estar seguindo.
Um relato particularmente marcante, de março de 2026, descreveu Charles em uma recepção privada, onde ele quase desabou na cadeira, e onde William e Kate, discretamente, profissionalmente e com naturalidade, assumiram o protagonismo do evento sem perder o ritmo. Essa imagem, essa intervenção discreta, é a imagem de uma transição já em curso. O efeito Kate, como segurança nacional. Vamos mudar um pouco de assunto, talvez por um momento, para algo que soe mais leve, mas que na verdade é profundamente sério. A dimensão econômica e cultural da tutela de Catherine. O efeito Kate, o fenômeno em que qualquer item usado por Catherine se esgota em 30 minutos, não é apenas uma curiosidade da moda. Trata-se de uma força multimilionária comprovada que impulsionou o varejo britânico, o turismo britânico e o reconhecimento da marca britânica em todo o mundo por 15 anos. Desde o seu vestido azul Aissa, que esgotou no dia em que seu noivado foi anunciado em 2010, até a forma como os observadores de joias da realeza entram em frenesi cada vez que ela aparece com uma nova peça. A influência de Catherine sobre o que as pessoas observam, o que desejam e o que valorizam é incomparável na monarquia moderna. O jornalista especializado na realeza, Richard Palmer, foi direto ao abordar esse assunto ao discutir o novo papel de Kate como outorgante de alvarás reais. O alvará de Kate será especialmente cobiçado. O padrão ouro dos endossos, como ele mesmo afirmou, torna-se exponencialmente mais valioso quando leva o nome de Catherine. Agora, estenda essa lógica às joias da coroa. Somente em 2025 e 2026, Catherine apareceu usando peças da coleção real que não eram vistas publicamente há décadas. Cada aparição gerou uma atenção extraordinária da mídia. Cada aparição lembrava ao público global e à considerável economia turística, construída em torno da Torre de Londres, que essas joias não são peças de museu sem vida. São símbolos vivos. São usadas. Elas são significativas. Elas importam. A guarda das joias da coroa por Catarina não é apenas importante simbolicamente. É uma estratégia econômica. Ela é a pessoa mais bem posicionada na família real neste momento para tornar as joias da coroa culturalmente relevantes para uma geração que cresceu com o Instagram e o TikTok. E o Rei Charles, seja qual for seu estado de saúde, sabe exatamente o que está fazendo. O que acontece a seguir? Para onde isso nos leva? A resposta honesta é que estamos em território desconhecido. Desde a abdicação do rei Eduardo VIII em 1936, quando abdicou do trono pela mulher que amava, a monarquia britânica não enfrentava uma questão de sucessão tão iminente, tão real e tão consequente. O rei Charles fez o que qualquer bom governante faria. Ele preparou tudo, entregou a Catarina os mandados reais, ele a elevou à elite indiana. Ele a trouxe para o centro das funções de Estado, como co-líder em vez de figura de apoio. Conferiu-lhe a custódia legal dos objetos mais sagrados da tradição real britânica. O que acontecerá a seguir depende de fatores que nem mesmo o palácio pode controlar totalmente. A trajetória da saúde de Charles, os conselhos de sua equipe médica, a orientação de seus assessores constitucionais e, talvez o mais importante, o próprio senso do rei sobre quando o dever é melhor servido ao agir, em vez de permanecer inerte. O que sabemos é o seguinte: o plano de contingência, o plano que William e Catherine supostamente tinham em vigor desde 2024, não é mais um plano para um futuro distante. É um plano para um futuro próximo. Fontes da realeza confirmaram isso no final de 2025, afirmando que o príncipe e a princesa de Gales estavam acompanhando de perto os acontecimentos e preparados para o que fosse necessário. Essas palavras de pessoas de dentro do palácio dizem tudo sobre o estado atual da monarquia britânica.
Catherine, princesa de Gales, sobrevivente de câncer, guardiã das joias da coroa, outorgante de alvarás reais, usuária das tiaras da rainha, guardiã de uma tradição milenar. Está pronta? A questão que permanece é: eis o que quero deixar para vocês. A história raramente se anuncia. Ela não envia comunicados de imprensa. Não há discursos televisionados. Acontece em salas silenciosas, em ordens assinadas, em joias colocadas em cabeças que ainda não deveriam tê-las. Até que, de repente, passaram a tê-las. A assinatura desta ordem pelo rei Carlos III é um momento que a maioria das pessoas sequer notará hoje. A maioria das pessoas vai passar direto. Vão ver uma manchete sobre as joias da coroa e pensar que é uma história de interesse humano. Vão pensar que se trata de diamantes, cerimônias e as tradições pitorescas de uma instituição muito antiga. Mas agora você sabe melhor, porque ficou até o fim. Isso é sobre poder. Isso é sobre sucessão. Esta história gira em torno de um rei numa corrida contra o tempo, uma princesa forjada no fogo e uma coroa que sobreviveu a guerras civis, revoluções, à queda de impérios e a uma pandemia, e que está prestes a passar para uma nova geração em circunstâncias que ninguém previu completamente. A questão não é se Catarina será rainha, mas sim quando. E depois de tudo o que você acabou de ouvir, quero que você pense nesta última coisa. Quando Catherine estiver em seu próprio dia de coroação e a coroa imperial, aquela que ela agora guarda, for colocada em sua cabeça, será este momento que as pessoas apontarão e dirão: foi aqui que tudo realmente começou? Deixe sua resposta nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender o que realmente está acontecendo dentro da monarquia britânica neste momento. Inscreva-se no canal porque esta história está se desenrolando mais rápido do que qualquer um esperava e você não vai querer perder o que vem a seguir. Nos vemos no próximo vídeo.